Boa noite. Boa noite. Alô, alô? Está a funcionar? Ok. Boa noite mais uma vez. Que isto hoje é preciso coragem para sair de casa. Não sei quem é que reclamou do bom tempo. Estávamos a ir tão bem. Mas eu sei, é necessário. Estamos em fevereiro e chuva é bem precisa para a nossa agricultura. Mas pronto, é com esta maravilha lá fora que temos que lidar hoje. E eu quero desde já agradecer aos corajosos e corajosas que enfrentaram sair de casa. O estudo de hoje, que gostava que fizéssemos em conjunto, é de certa forma uma continuação da palestra anterior que tratámos aqui sobre as virtudes, mas que vai ter o principal foco numa única questão do Livro dos Espíritos. Vamos falar de outras coisas, mas há uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu acho que tem material para nós estudarmos aqui esta noite e tirarmos algumas reflexões. Antes de irmos à questão, quando estamos a falar de virtudes e falamos sobre ser-se virtuoso, a importância de estudar as virtudes tem a ver com o nosso desenvolvimento, com a nossa evolução. A partir do momento que as virtudes não são uma coisa que se adquirem, mas que se trabalham, que estão em nós, mais ou menos desenvolvidas, é um tópico que está estritamente ligado àquilo que é a nossa evolução espiritual. Então, como preparação do estudo desta noite, na questão 100 do Livro dos Espíritos, e não é esta a questão, a questão 100 do Livro dos Espíritos traz informações a respeito daquilo que é a escala espírita, daquilo que é a nossa evolução, sobre a orientação dos espíritos superiores, naturalmente, e os espíritos começam por esclarecer-nos que a classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Então, aqui fica muito claro que, se dúvidas já não tínhamos, com esta questão menos ficamos que aquilo que nos faz melhores ou piores não são os nossos pertences, são as questões materiais, não são o estatuto social, não é a conta bancária, não é o nome de família, mas as qualidades que nós temos, e é isso que nos classifica. Depois, nas questões seguintes, na questão 101 e 102 do Livro dos Espíritos, há aqui são-nos apresentadas três grandes ordens de espíritos. A primeira ordem, que é os espíritos puros, aqueles que já chegaram à perfeição, não é o nosso caso, lamento desiludir. A segunda ordem, que são os bons espíritos, aqueles nos quais o desejo do bem já é predominante, quero acreditar que talvez alguns de nós, e a terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, aqueles em que predomina a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Depois, dentro de cada ordem, nestas questões é feito um estudo das classes dos espíritos, portanto isto podia ser outra palestra, falarmos em mais detalhe sobre isso. Mas aqui podemos entender que nós estamos ali algures entre a segunda e a terceira ordem, porque isto depois também não é uma linha muito rígida. Aliás, o texto dá um exemplo muito bonito, que é como as cores do arco-íris. Quando nós vemos um arco-íris no céu, que não deve ser hoje,
Hoje não será de certeza porque o sol já está do outro lado. Mas quando nós vemos um arco-íris, as cores não estão rígidas. Vai havendo uma transição entre cada uma das cores. E no fundo o mesmo acontece com a ordem dos espíritos. Também não são coisas rígidas. Vai havendo uma transição e no fim do dia nós estamos aqui um bocadinho misturados. Portanto, não é desta ordem que nós estamos a falar. Eu trouxe isto por graça, peço desculpa, mas como eu tenho lidado com o medo das AIs e tendo toda a gente muito aflita das inteligências artificiais, eu não podia deixar de fazer a piadola. Não, nós não vamos evoluir para robôs. Talvez alguns de nós seremos cyborgs. Alguns de nós já temos implantes. Temos um implante dentário, já há implantes cardíacos, próteses nos joelhos, próteses nos pulsos. Portanto, alguns de nós já somos um bocadinho cyborgs. Nada ao modelo Robocop, mas não é desta evolução que nós estamos a falar minimamente. Estamos a falar naquilo que é a nossa melhoria para a transição na hierarquia dos espíritos. E sim, esses melhoramentos são feitos através das várias encarnações. Enquanto algumas das nossas encarnações são impostas, como uma expiação, outros missão, outros cheios de provações, mas o objetivo é evoluirmos. Não esta evolução, não é a evolução material, que acabará também por acontecer porque um espírito bom ou um espírito perfeito não precisa de um envoltório tão pesado, mas isto foi só por piadola, ao qual eu peço desde já desculpa. Não pedi desculpa. A questão do que eu queria trazer aqui hoje para nós estudarmos é, tendo por base esta ideia de que somos espíritos em evolução e que as virtudes estão em nós, e que é nosso trabalho fazer com que nós vamos subindo na hierarquia dos espíritos. Isto aqui, quando se fala subir na hierarquia, e eu venho do mundo corporativo, dá-me assim um arrepiozinho na espinha, porque as palavras em português, na linguagem comum, às vezes têm uma conotação não tanto... ou seja, aqui quando falamos... Vamos lá ver se a Catarina organiza os pensamentos. Quando estamos a falar em subir na hierarquia, não estamos a falar em tornar-nos chefes, ou patrões, ou coisas do género. Estamos a falar em subirmos, tornar-nos espíritos melhores e até chegarmos a espíritos perfeitos. Portanto, quando eu disse que estamos a subir na hierarquia, não vamos ser chefes de ninguém, vamos ser chefes das nossas próprias ações. Voltando à questão, que é, tendo por base essa ideia de o nosso objetivo final é sermos um espírito perfeito, lamento informar. Podemos correr, saltar, fazer 30 numa linha, mas esse é o nosso verdadeiro destino. Portanto, se alguma cartomante fosse verdadeiramente sincera, ou alguém que lesse as sinas fosse verdadeiramente sincero, iria dizer, no fim, vai ser um espírito perfeito. Esse é realmente o destino a que estamos fadados. E a questão 918 está no livro dos Espíritos, na parte das leis morais. E quando nós estamos a falar de leis morais, estamos a falar de conduta. Porque quando estamos a falar da destruição, só o segundo, quando estamos a falar de lei de destruição, já estamos a falar em questões mais materiais, mas as leis morais são leis de conduta. E a questão 918 começa, pelo menos na edição que eu tenho do Livro dos Espíritos, eu já tenho uma edição muito antiga, que eu não trouxe porque já lhe vão caindo páginas, e eu tenho muito orgulho dela. Ocupa uma página inteira. A resposta ocupa uma página inteira. Mas a verdade é que não é a resposta que ocupa uma página inteira. A resposta à pergunta, na verdade, dos espíritos é só esta. Portanto, a questão é aquela que vocês estão a ler,
por que indícios se pode reconhecer em um homem, ou num homem, que homem, no sentido mais lato, o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. E o espírito da verdade responde: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Ponto. Isto é a resposta dos espíritos superiores. O resto da página são os comentários de Kardec. Então, por que indícios se reconhece o progresso real? Todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Complicou. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, há aqui duas tarefas, logo assim de caras, que nos dão aqui material para pensar. Que é a prática da lei de Deus, porque para pormos em prática alguma coisa, temos que saber e compreender a teoria. E há um I aqui, quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Obviamente isto pode dar aso a algumas interpretações mais latas, mas quando estamos a falar aqui de antecipadamente compreender a vida espiritual, e relembrando que aqui estamos a falar dos atos da vida corporal, é entendermos encarnados que somos espíritos. E a dimensão que isso é. Então, quando os espíritos respondem desta forma a Kardec, a resposta parece muito condensada, mas é muito rica. Porque a pergunta é: quando todos os atos da vida corporal representam a prática de lei de Deus? Todos os atos? É que se eu começasse hoje já ia com umas décadas de atraso. Portanto, não eram todos os atos da minha vida corporal que estariam alinhadinhos. E o mesmo se põe do entendimento da vida espiritual. Então, aqui é que Kardec vem-nos explicar ou ajudar a entender o que é que está aqui assambarcado nesta resposta. E ele começa de uma forma assustadora. Eu parti o resto do texto por vários slides, que era para não assustar, porque, como já disse, só na minha edição aquilo é uma página. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Quando entendemos aqui, podemos dizer o homem de bem, o homem virtuoso, o que quer. Então, estamos aqui a entender que se anteriormente aqui estávamos a falar de praticar a lei de Deus, aqui na interpretação já temos a lei de justiça, amor e caridade. Calma, não são 3 leis. É uma lei. A lei de justiça, de amor e caridade. O que é que isto quer dizer? É que nós, para atingirmos essa perfeição,
para termos as nossas virtudes no seu maior potencial, nós não podemos falhar em nenhuma destas áreas. Porque o amor não pode ser injusto. Quando nós estamos a falar aqui de amor, não é um amor romântico. O amor no sentido lato. Não há verdadeiramente amor se não houver caridade, nem há verdadeiramente caridade se não houver amor. E o amor de Deus não afasta a sua suprema justiça. Cada um vive de acordo com os seus atos. Portanto, equilibrarmos aqui estes 3 pratos é o segredo que é-nos logo explicado no início da interpretação de Kardec. Ok, querem ser uma pessoa de bem? Fixe. Então, é fácil, é só alinhar estas 3 coisas. Três coisas fáceis de entender. Praticar, então, está daqui. E ele depois continua. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará. Portanto, o homem de bem, aquela pessoa que tem as suas virtudes no sítio, é aquela pessoa que, ao interrogar a própria consciência sobre os seus atos que praticou, aqueles atos que praticou durante toda a vida corporal, perguntará se não transgrediu essa lei. A lei de justiça, amor e caridade, eu volto a lembrar, é só uma lei, não são 3 leis, não é a lei da justiça, a lei da caridade, não, é uma. Se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez tudo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, e se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Isto se eu sair do escritório a chorar, porque geralmente falho em todos. Porque há aquele dia que eu me só não vamos transgredir. Eu hoje consigo, hoje não transgredi a lei. Não fiz mal a ninguém. Mas eu fiz todo o bem que podia. Será que não há ninguém que não tem motivos para se queixar? Quando eu digo queixar, não é de ver defeitos. Porque todos vocês sabem os meus defeitos, eu só indicar um defeito a cada um de vocês. E agora ficaram tramadas. Não é disso que estamos a falar. E se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Portanto, hoje ninguém meteu o pé no acelerador para dar um banho em quem estava na paragem do autocarro. Quem nunca? Eu nunca acelerei. Já levei, foi banhadas na paragem do autocarro. Então esta resposta, que começa aparentemente simples, com, voltando atrás, seguir a lei de Deus e entender a vida espiritual, começa a desmontar-se numa coisa mais complicada. Que é, ok, eu não posso transgredir a lei, tenho que equilibrar os 3 pratos que são justiça, amor e caridade, vou tendo mais ou menos uma noção de cada um deles, e depois tenho aqui umas marquinhas para fazer todos os dias quando for para a cama, do transgredi a lei, não fiz mal, fiz tudo bem que podia. E depois, continuando ainda nesta questão,
Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, portanto, estamos a concentrar agora em 2 dos pratos da balança, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica os seus interesses à justiça. Portanto, voltamos a falar aqui dos 3 pratos. Portanto, o homem de bem, aquela pessoa que tem as virtudes alinhadinhas, e está tudo na mesma resposta. Eu parti a resposta para nós estudarmos em conjunto. Possuído sentimento de amor e caridade, ok, 2 dos pratos, faz o bem pelo bem, sempre, com interesse. Eu só sorrio à minha chefe, adoro-a. Até leva um bolo para o escritório. Sem contar com qualquer retribuição e sacrifica os seus interesses à justiça. Fácil. Sacrificar o interesse próprio está muito fácil. E continua. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos. Porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se eu vos dissesse na quantidade de zaragatas que eu já meti desde que começaram os debates para as eleições, por causa deste tópico, entre a distinção do nós e os outros, quem é nós e quem é outros? Porque vêm do país deles. País deles. Não estamos todos no mesmo calhau à volta do sol? E de que outro calhau viemos nós? Este é um ponto complicado. E este é o ponto que eu realço, tomo o teu amor e pisco o olho na hora de irem votar, tá bom? Também não faz distinção de crenças, o que é curioso, porque sendo nós espíritas, eu estava à espera que tivéssemos um benefício. Que aquele homem virtuoso, aquela pessoa de bem, fosse espírita. Virei a resposta ao contrário, não virei muito, se não caiu umas páginas do livro. Não encontrei nada sobre ser espírita. Vê em todos os irmãos sem distinção de raças nem de crenças. Não diz nada sobre sermos os melhores nem os maiores. Se Deus lhe outorgou, se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considere essas coisas, e isto não fui eu, é o texto, que está em maiúsculas, um depósito de que lhe cumpre usar para bem. Delas não se envaidece por saber que Deus, que lhes deu, também lhes pode retirar. Então o meu carro não é o meu carro? Mas eu trabalhei para ele, à espera, mas eu só consegui dinheiro para o carro, porque Deus me concedeu a oportunidade para eu trabalhar para adquirir o carro. Então e a minha casa? Então a casa não é minha? A casa é um depósito?
todos filhos de Deus. Como é que há os meus filhos? São espíritos a quem Deus concedeu um depósito para que lhe cumpra usar para o bem. Então os filhos também não são meus. Há uma coisa, o corpo. O corpo eu sei que eu controlo. Isto quer dizer que eu posso estar aqui a falar e em 5 segundos cair redonda sem o menor controle se estou viva ou se estou morta, não é? Alguém riu-se com a ideia de me ver a tralhar no chão. Vários, seus mórbidos. E isto não está em direto para o YouTube, senão ia ser maravilhoso. Morte em direto. Mas é verdade, eu não tenho controle sobre a minha vida. Tenho um aparente controle. Mas o corpo também não é bem meu. Então, tudo isto irá aparecer e toda a sensação que os nossos pertences nos dão de poder e riqueza devem ser usados como um depósito. Então o homem de bem não está, cuida do que tem, os filhos, da casa, do carro, do corpo. Também devemos cuidar dos presentes que Deus nos deu, mas não se envaidece por isso, porque da mesma forma que recebe, temos que devolver. E se sob a dependência, sob a sua dependência, a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Eu conheço um par de chefes a quem eu gostava de suavemente oferecer esta mensagem. E quando falamos de ordem social, não estamos a falar só de chefes no trabalho, estamos a falar também dos nossos políticos, mais uma vez, das pessoas a quem nós podemos trabalhar connosco. Estamos a falar da nossa própria família na nossa casa. Dependência de ordem social. Pode ser a família em casa. Então, trata-os com bondade e complacência, e usa a autoridade para levantar a moral e não para esmagar com o seu orgulho. Nós conhecemos pessoas que são cilindros, eles podiam pôr alcatrão, porque esmagam qualquer um que lhes passa à frente. Eu não sei quanto a vocês, mas eu conheço um par de indivíduos que ainda bem que nasceram pobres, porque se nascessem ricos, então, caracteres do homem de bem. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra destas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Está complicado, é melhor desinstalar as redes sociais do telemóvel, porque às vezes a gente vê uns apedrejamentos públicos nas redes sociais.
e esquece disto. Que nós também somos pessoas equivocadas. Então, se estamos a apanhar, são cerca de 10 pontos que o texto nos fala sobre os caracteres da pessoa de bem, ou as características do homem de bem. Outra maravilhosa, acho extremamente fácil, não é vingativo. Eu já estou na parte do Deus dá-me paciência, porque se me dás força. Deve ter sido por isso que eu vim nesta fraca figura. Porque às vezes... Então, o homem que já está bem alinhado, que já colecionou um bom grupo de virtudes, segue o exemplo de Jesus e perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Pai, está complicado! Está complicado. Mas o perdão por si é uma palestra inteira. Para fazer uma pausa, vou-vos convidar a ver um filme como trabalho de casa. Não sei se alguém aqui já viu este filme. Não é assim um filme por ali além. Vou já, apesar de ser do Martin Scorsese, vou já aqui pondo as expectativas. Porquê que eu estou a interromper esta análise para convidar a trazer este filme? É espírita? Não é. Não é minimamente espírita este filme. A história deste filme passa-se no século XVII, portanto 1600 e troca ao passo, e os senhores que estão aqui na capa do filme, eu já não sei em que serviço de streaming é que está, acho que é Netflix, e os senhores que estão aqui na capa representam 3 padres portugueses que estavam na altura no processo de espalhar o Evangelho pelo mundo. Malta que já se esqueceu das aulas de História. Nós fomos nas caravelas e também distribuímos por aí muito Evangelho. E estes 3 padres foram a história baseada em fatos reais, mas não é a história de ninguém em concreto. E eles foram parar ao Japão, que, como vocês sabem, não é um país católico. E o filme convida a uma reflexão enorme, porque estes padres são colocados em perspectivas muito peculiares. Primeiro chegam a um país, imaginem, século XVII. Se hoje em dia está fácil aprender japonês, no século XVII era uma coisa que se aprendia, eles sacavam do Google Translate, iam ao telemóvel, punham lá a palavra, tiravam uma foto. Não. Portanto, imaginem o desespero deste pessoal chegar a um país sem saber falar a língua. E o segundo desespero é entenderem a própria fé que eles têm. Porque eles são confrontados com uma cultura que não recebe Jesus de braços abertos. Tanto que na atualidade só algumas ilhas do sul, e essas ilhas são retratadas no filme, é que são cristãs. E este filme convida-nos a vários pensamentos, dependendo obviamente de cada pessoa, vai convidar a uma reflexão diferente. E não vou revelar porque é que o filme se chama Silêncio, depois deixo as vossas próprias conclusões. Mas o filme convida a reflexão sobre aquilo que é a pessoa de bem estar em conexão e em comunhão com Deus. E sendo eles padres, e temos que entender que isto na altura
a igreja era totalmente diferente do que é agora, eram as pessoas que mais estudo e mais contato tinham com a fé e com a palavra que Cristo tinha deixado. E o filme convida a essa reflexão do que é a nossa conexão com Deus. Porque são pessoas com defeitos. Estas 3 pessoas não são virtuosas. Quer dizer, depois de vocês virem o filme, nós conversamos. Mas não são perfeitas. E esta interrupção que eu faço aqui é justamente para fazermos o convite de pensar que não é para desistirmos, porque estamos a ir numa lista de ainda não estou neste, esta ainda não estou. E depois eu apresento mais uma e vocês estão na vossa... Esta ainda não estou. Calma, não estamos... Todos nós estamos no mesmo barco. Quer dizer, falando de um filme que vai de malta de bar, está bem. Catarina organizou as ideias outra vez. Estamos todos juntos, ok? Acreditarmos já é o primeiro ponto. E lembrarmos também, falando aqui isto porque o filme também trata sobre isto, respeitar o semelhante e todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem. Como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Porque nós temos esse entusiasmo natural. Eu descobri a doutrina espírita. E estou muito satisfeita e fez muitas melhorias por mim e muita coisa mudou e agora eu quero doutrina espírita para toda a gente e quero doutrina espírita para a mãe, para o pai, para o namorado, para o tio, para o periquito, para o cão, para o gato, para... Sem entendermos muitas vezes que os nossos semelhantes ainda não estão na mesma página, não estão com o mesmo entusiasmo, não estão com a mesma vontade, também eles estão a trabalhar nas suas questões, nos seus dilemas, nos seus problemas, ainda não estão na mesma página. Portanto, e o homem de bem respeita isso, consegue olhar para nós e, ok, esta pessoa, tá, quando estiver pronta a gente vem cá conversar. Sem irmos contra aquilo que é o espaço e o tempo e a constituição da pessoa. E aqui podemos... Isto está a falar das leis da natureza e eu estou a particularizar. Portanto, da mesma forma que eu não queria que me entrassem em casa e destruíssem a minha casa toda, porque é que eu hei de destruir uma floresta inteira? E neste estudo, houve uma coisa que me assustou. Outra pausa. A gente já volta. Porque, apesar de eu ter os livros para acelerar, eu tenho que confessar que eu uso os meios digitais para me dar as indicações da informação que eu preciso. E eu estava a usar aquela coisa chamada internet e havia 2 textos que eram muito parecidos. E eu pensei, estou-me a aldrabar. Mas a internet estava correta. Porque o texto que estamos a estudar até agora é a questão 918 do Livro dos Espíritos. Mas se formos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item Sede Perfeitos, o início do texto é basicamente igual ao início do estudo da resposta da questão 918. Portanto, não, o ChatGPT não me estava a gravar desta vez. E há várias diferenças entre os textos, mas o princípio é, pelo menos nas 2 edições que eu tenho, as vírgulas estão no mesmo sítio. Só que no Evangelho segundo o Espiritismo,
no item Sede Perfeitos, o homem de bem, adiciona aqui uma coisa sobre o que é o homem de bem. Que é o textozinho que está aqui a negrito. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe, sem a sua permissão, nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Ora, depositar fé em Deus. E começa a pergunta: eu tenho fé em Deus? Outra grande questão do filme, já agora. Eu tenho fé em Deus. Não, mas eu estou no centro espírita, já estudo espiritismo há muitos anos. Não, eu acredito em Deus. Calma. Uma coisa é fé em Deus, outra coisa é acreditar em Deus. Exemplo prático. Vamos a um livro chamado Céu e Inferno e vamos ver quantos espíritos desencarnados não acreditam na vida após a morte. Quem está nos estudos sabe perfeitamente a quantidade de espíritos que vêm desencarnados. Nós somos todos espíritos, não é? Mas os desencarnados a dizerem que não acreditam na vida após a morte. Eles estão lá. E não acreditam. Portanto, quando estamos a falar de fé em Deus, não estamos a falar em acreditar ou não acreditar. A parte, quando estamos a falar em fé em Deus, a parte do acreditar já está resolvida. Quando estamos a falar de fé em Deus, estamos a falar da nossa relação com Deus. Como vai a vossa relação com Deus? Já mandaram um emoji do beijinho hoje? Está aí. Obrigada aí. Mais um dia. Depositamos a fé na sua bondade. É óbvio que depositamos fé na sua bondade. É o primeiro prego que a gente tenha no sapato. É: porquê a mim? Depositamos fé na sua justiça e na sua sabedoria. Porquê que depositamos fé na sua justiça? Porque a justiça de Deus é um bocadinho diferente da justiça dos homens. O homem de bem deposita fé na justiça de Deus. Porquê? Porque a justiça dos homens é punitiva. Haviam de lhe fazer isto, e haviam de lhe fazer aquilo, e haviam de lhe fazer aquilo outro, e torcê-lo, e virá-lo ao contrário, e mandá-lo para a prisão por 3 encarnações. Vocês já estão a ver que eu estou a ter uma época de debates políticos muito animada, não é? Mas isso é punir. O que é que se aprende com uma punição? Quem aqui passou pela experiência de levar uma espanadela de pó pelos pais na infância aprendeu o quê? Ter medo. Nós não deixámos de fazer as coisas porque aprendemos que as coisas eram erradas. Quem levou uma espanadela de pó deixou de fazer as coisas porque tinha medo da próxima espanadela. Ao mandarmos uma pessoa para uma prisão porque cometeu um crime, nós estamos a ensinar o quê? Exatamente. Que aquelas pessoas, depois daquele tempo, vão voltar a reintegrar-se na sociedade? Com o quê de novo? Revolta?
que a justiça do Pai é um bocadinho diferente. A justiça do Pai é corretiva. Daí estas maravilhas de espíritos que somos nós, estarmos encarnados outra vez. Se não estávamos aí numa qualquer dimensão a ver o sol aos quadradinhos. E depois, este texto leva-nos ainda, explica-nos mais um bocadinho que não vinha no livro dos Espíritos. Que é, tem fé no futuro, razão porque coloca os meios espirituais acima dos bens temporais. E isto implica uma relação que nós temos com a vida material muito diferente daquela que é aquela que nós vemos por aí. Então, no fundo, é fazer-nos pensar, ok, uma pessoa virtuosa é não só aquela que tem uma boa relação com Deus, uma boa relação consigo próprio, uma boa relação com o próximo. Porque se eu entendo o que é a bondade de Deus, o que é a justiça, o que é a sabedoria, eu estou confortável com quem eu sou e estou confortável com o meu próximo. E confortável não é acomodado. Então, no fundo, aqui convida-nos a pensar que esta relação pode ser dividida em 3 pontos. Relação com Deus. Um homem de bem tem uma boa relação com Deus. O homem, mais uma vez, a gramática é machista, peço desculpa. Mas é a relação com Deus, a relação com o próximo e a relação comigo próprio. Estarem equilibradas naquela lei. Lembram-se daquela primeira lei? Lei de justiça, amor e caridade. Mas Emmanuel não se ficou por aqui. Portanto, tínhamos falado daquilo que são virtudes no livro dos Espíritos, tínhamos falado daquilo que são virtudes no Evangelho segundo o Espiritismo, mas Emmanuel vem falar da virtude no livro Consolador. E fala de mais 2 coisas aqui que nós ainda não falámos. Que é a questão 254, que é paciência e como adquiri-la. Eu vi a questão e escorreguei assim mesa abaixo. Que é paciência? E eu, pois, o que é? E como adquiri-la? Com esta relação, com este depósito em Deus. E Emmanuel ajuda-nos ainda noutro tópico, que é a questão que depois vem a seguir, a 255, que é, devemos nós, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Eu, com a pergunta de Emmanuel, fiquei envergonhada. Porque a maior parte de nós, quando pensa em caridade enquanto espíritas, estamos a pensar dar os excedentes do que temos. E também é necessário. Infelizmente, cada vez mais. Mas a pergunta é, e eu vou deixar para a vossa reflexão, livro Consolador. Devemos nós, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Trabalho de casa. Como pôr isto tudo em prática? Portanto, resumindo, até agora, para a nossa evolução espiritual, temos que desenvolver as nossas virtudes. Temos 2 pontos por onde começar.
questão 918 do Livro dos Espíritos, ou depois o capítulo Sede Perfeito no Evangelho segundo o Espiritismo. E entendermos aqui qual é a grande lei de Deus, que é a lei de justiça, amor e caridade. Entendermos a vida espiritual. Interrogarmos diariamente a nossa consciência se estamos alinhados com essa lei. Se a nossa atitude está a ir de encontro com essa lei. Sermos bondosos e fazermos o bem de forma desinteressada. Termos menos o eu e os meus e mais o nós. Se tivermos alguma autoridade ou algum poder, saber equilibrá-lo e não esmagar os nossos semelhantes, mas ajudar a levantá-los. Sermos indulgentes, perdoar, respeitar o semelhante, trabalhar a paciência e a nossa caridade enquanto espíritas, depois acrescenta-nos o Consolador. Como exercitar isto? E a resposta vem noutra questão do Livro dos Espíritos. Como adquirir experiência o espírito encarna? E eu, que a precisar de férias, tive vontade de chorar um bocadinho. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Portanto, já vos disse onde é que está a teórica. A prática. Bom trabalho a todos nós. Estes foram os 3 livros que estiveram na base do estudo de hoje. Se depois houver alguma questão, estejam à vontade no final para me abordar. Queria convidar-vos a relaxar um bocadinho. E a preparar-nos para a segunda parte do trabalho. Então vamos relaxar, respirar um bocadinho, esquecer a semana. Quem quiser pode me acompanhar. Queremos agradecer aos benfeitores espirituais por terem preparado a casa, todos os espíritos aqui presentes que se possam encontrar em clima de paz e tranquilidade. Lembrar as 2 dimensões da vida, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que choram, todos aqueles que estão equivocados, todos aqueles que estão a enfrentar a guerra, a fome e todos aqueles que estão a ordená-la e a mantê-la. Por todos eles, querido Mestre, pelos nossos líderes, pelos nossos familiares e por nós mesmos, queremos agradecer tudo aquilo que nos tens oferecido e rogar-vos o auxílio e o amparo. Pedindo, Mestre, que nos faças instrumento da vossa paz, que onde houver ódio, que levemos o amor, que onde houver ofensa, levemos o perdão, onde houver ódio, que levemos o perdão, onde houver dúvida, que levemos a fé, onde houver erro, que levemos a verdade, onde houver desespero, que levemos a esperança, onde houver tristeza, que levemos a alegria, onde houver treva, Mestre, que levemos a luz.
Mestre, fazei com que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa semana a todos.